Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a Deus, por esta oportunidade. Agradecer ao pastor Ivanildo e todos os seus obreiros pelo carinho e cuidado que tem tido conosco. Eu quero rapidamente compartilhar algo que Deus colocou em meu coração e gostaria que você que pode, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14. Deus já tem falado conosco, amém, irmãos? Desde que da abertura deste culto, o Senhor Deus tem falado de uma maneira poderosa conosco. Josué capítulo 14. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o texto: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já sou de 85 anos. Quantos anos, irmãos? Olha o que ele diz no verso 11: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. Mas o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Amém, irmãos? Queridos irmãos, esse texto ele fala de uma promessa de Deus ao homem chamado Calebe. A história vai dizer que após a morte de Moisés, quando a gente volta um pouco o texto, lá em Números, capítulo de número 13, verso do capítulo 13 e 14, a gente vai ver Deus enviando através da vida de Moisés homens, cada um de uma tribo, para espiar a terra a qual Deus havia prometido ao seu povo que seria deles. E o texto diz que eles vão lá, olham a terra, o fruto da terra é maravilhoso, tudo é bom. Eles desejaram aquela terra, mas a palavra de Deus diz que quando eles voltaram, aqueles 12 espias voltaram para relatar a Moisés acerca da terra. A Bíblia diz que eles relataram a Moisés, 10 desses espias fizeram o povo desanimar de possuir a terra prometida. Apenas 2 homens, como diz o texto, Josué e Calebe, eles acreditaram que Deus poderia entregar aquela terra, porque ela era uma promessa de Deus. E o texto diz que, infelizmente, aqueles 10 homens inflamaram o coração do povo. E ali, aquele povo não entrou na terra prometida. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui em Josué capítulo 14, Moisés morre, a Bíblia diz que Josué assume o posto de Moisés. A história nos diz que aproximadamente 32 nações foram vencidas pela liderança de Josué. Josué agora tem outras responsabilidades, Josué agora tem outras coisas para fazer e ele está prestes a dividir a terra prometida, dando a cada tribo a sua parte. E o texto que nós lemos diz que quando ele chega em Hebrom, quando ele vai dar Hebrom para algumas pessoas, um homem, um senhor de 85 anos, se levanta, toma a palavra e diz: Josué, Hebrom tem dono. Hebrom é promessa de Deus para a minha vida. Há 45 anos atrás. E aí ele então faz Josué se lembrar. Eu não acredito que Josué havia esquecido, mas por conta de ter muitas responsabilidades, aquilo já havia passado desapercebido pela sua mente. Mas Calebe estava lá para o lembrar.
Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez lembrar de algumas coisas. Eu creio, irmãos, que cada um de nós aqui individualmente recebeu de Deus uma promessa, sim ou não? De alguma forma, seja ela, Deus prometeu algo para nós. Cada um de nós aqui recebeu de Deus uma promessa, uma ou mais promessas. Porque Deus, Ele nos promete e Ele é poderoso para cumprir. Mas eu estava pensando que dentre a promessa dada por Deus e o cumprimento desta promessa, existe o processo do tempo, que é quando Deus nos permite vivenciar algumas coisas. Se nós entendermos o que Deus tem para nós, passe o tempo que passar, igreja do Senhor, venha o que vier, Deus cumprirá a sua promessa na minha e na sua vida. Só que esse processo exige de nós algumas coisas. E eu estava me lembrando quando eu me casei, pastor Ivanildo, o pastor que me casou, ele disse assim, o projeto família é divino, é criação de Deus, Deus instituiu a família, mas a manutenção desse projeto é humano, amém, irmãos? Porque quando casamos, assumimos o compromisso com a esposa com o marido, os dois com a família, e aí muitas coisas acontecem no decorrer da caminhada, mas a manutenção para que essa família permaneça firme, para que essa família seja abençoada por Deus, depende de como esse casal vai enfrentar essas dificuldades. Quando a gente vai para a Escritura, irmãos, a gente vê Deus chamando Abraão. A Bíblia diz que no capítulo 12, Abraão recebe uma promessa de Deus. Deus chama ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nós ouvimos aqui o nosso irmão pastor pregar na quinta-feira, ele falando sobre isso. Abraão não sabia para onde ia, não sabia o que o esperaria, mas ele tinha a promessa de Deus no seu coração. E ele obedece a Deus, ele ouve aquilo que Deus o manda. E ele sai. Muitas coisas acontecem na vida de Abraão, irmãos, muitas lutas, muitas diversidades, desânimos, tristezas. Quando a gente vai para o capítulo 15, o texto diz que Abraão está ali reflexivo e Deus vai até ele e diz, Abraão, eu sou contigo. E Deus tenta animar Abraão e Abraão abre ali o seu coração para Deus. Senhor, o Senhor é comigo, mas quem vai herdar tudo aquilo que eu tenho na minha casa é o meu servo Eliezer. E Deus diz para ele, não, Abraão, não é essa a promessa que eu tenho na tua vida, continua firme, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus o anima, Deus o fortalece e ele segue. No capítulo 17, irmãos, a gente vai ver no capítulo 21, Isaac nasce e a promessa de Deus se cumpre. Hoje nós temos aí as 3 maiores religiões do mundo, advém de Abraão. Por quê? Porque Deus é poderoso para cumprir com aquilo que Ele fala na minha e na tua vida. Mas nós temos a nossa participação naquilo que Deus fala. Amém, irmãos? Porque Deus, como um pai, Ele tem o desejo de nos ensinar. Nenhum pai aqui, quem é pai sabe o que eu estou falando, dá nada de mão beijada para o filho. É ou não é, pastor? A gente quer que o nosso filho cresça, quer que ele amadureça, e a gente às vezes promete coisas e tem o desejo de cumprir, mas a gente exige coisas. Eu costumo dizer que quem cria estabelece as regras. Desta forma é Deus, irmãos. Quando a gente chega aqui nesse texto que eu acabei de ler, quando a gente medita num texto como esse aqui, de Josué capítulo 14, eu vejo um homem de 85 anos, que diz o texto, como ele mesmo menciona, 45 anos depois de ter recebido uma promessa de Deus, ele está com o seu coração em chamas, ele não esqueceu do que Deus falou, ele não esqueceu do que Deus prometeu, e quando Josué decide dividir a terra, ele se posiciona e diz, esta terra, Josué tem dono, porque Deus usou a vida de Moisés, há 45 anos atrás, para dizer que ela seria minha por promessa dele. Queridos, esse texto, ele nos mostra que nós temos uma promessa de Deus, e que Deus está desejoso em cumprir, mas que nós temos que nos posicionar diante de Deus. Como que eu recebo, pastor, essa promessa de Deus para a minha vida? Quando eu estava meditando nesse texto, primeira coisa que eu queria compartilhar com você, no verso de número 6, quando Josué está prestes a dividir a terra, ele diz que chegaram-se os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, Quenezeu, lhe disse, ei Josué, tu sabes o que Deus falou a Moisés a meu respeito. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu recebo a promessa de Deus? Eu preciso ter certeza
do que Deus falou sobre mim, do que Deus quer para mim, do que Deus deseja para mim, irmãos, porque na caminhada você vai ouvir coisas, você vai vivenciar coisas, você vai passar por coisas, mas aquilo que Deus falou ao teu coração, faz como Davi, escreve na tábua do teu coração, para não se esquecer o que Deus tem para a tua vida. E quando Deus chama Josué para dividir a terra, Caleb diz: Josué, Deus falou ao meu respeito. Tem uma promessa de Deus para mim e para você, porque o próprio Deus a fez. Então não importa o que aconteça na minha e na tua trajetória, não importa os levantes que venhamos sofrer, aquilo que Deus falou sobre eu e você, acontecerá, porque Deus é fiel para cumprir. Aleluia! Quando eu vejo um homem de 85 anos dizendo a Josué: Josué, Deus falou que esta terra seria minha. O que eu aprendo com Caleb? É entender o que Deus fala sobre mim e sobre você. Para a gente receber o que Deus prometeu, nós precisamos guardar em nosso coração aquilo que Deus tem falado sobre nós, igreja. Porque situações acontecem. Olha o que mais Deus fala através da vida de Caleb. Quando eu continuo lendo esse texto, irmãos, pastor, como é que Deus tem uma promessa? Eu estou passando por tantas coisas, parece que Deus não vai cumprir. Salomão diz no livro de Provérbios que a esperança adiada enfraquece o coração. Porque às vezes nós sofremos tantas coisas e a gente às vezes passa a desacreditar de fato, irmãos, somos humanos. Mas eu estou pregando esta palavra porque eu creio que apesar de todas as adversidades que eu e você tem vivido, aquilo que Deus prometeu na minha e na tua história acontecerá, mas eu e você precisamos, irmãos, estar atento àquilo que Deus tem falado conosco. Nós estamos aqui todos os dias, todos os domingos, às quintas-feiras, e Deus tem falado conosco aqui neste altar, irmãos. É ou não é, irmãos? Deus tem falado conosco. Se você não está escutando, tem alguma coisa errada, mas Deus tem falado. Quando Deus fala comigo e com você, nós precisamos receber aquilo que Deus tem falado, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Sabe outra coisa que eu vejo na vida de Caleb? O verso de número 8 diz assim: Caleb fala: Josué, Deus falou ao meu respeito. Deus falou ao meu respeito. E ele diz no verso 8: mas os meus irmãos que foram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu. Fala para esse irmão ou para essa irmã bonita que está do teu lado, diga: persevera naquilo que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos perseverar, irmãos. Perseverar naquilo que Deus prometeu para mim e para você. Perseverança é persistir, é não desistir, é insistir, é continuar. É alguém que é incapaz de abrir mão daquilo que sabe que Deus prometeu. Caleb está com 85 anos, 45 anos se passaram, mas ele ainda deseja o cumprimento de algo que Deus falou para ele, quando ele tinha 40 anos. Nada foi capaz, igreja do Senhor, de apagar do seu coração aquilo que ele ouviu de Deus. Nada foi capaz, porque ele sabia que o Deus que prometeu, como disse Balaão lá no livro de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus abençoou, está abençoado. Se Ele falou, está falado. O que Deus fala, Ele cumpre, não muda, porque Ele é o Senhor. Caleb, com 85 anos, de Josué, eu perseverei em servir ao Senhor, porque eu quero receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, irmãos? Quem quer receber o que Deus tem para você? Persevera no Deus que te chamou, persevera no Deus que te escolheu. Não desista, não abra mão, porque aquilo que Deus tem para você, Ele é poderoso para cumprir. Amém, irmãos? Outra coisa que eu aprendo com Caleb aqui no verso de número 10. Ele diz: ei Josué, eu estou agora. O Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Caleb acreditou na palavra de Deus acerca dele. Amém, irmãos? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu e você precisamos acreditar naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu e você precisamos, irmãos, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, nós precisamos crer que o Deus que está comigo e com você é muito maior do que tudo que nós estamos vivenciando, e Ele é o Senhor da história, irmãos. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ao som da sua palavra os mares obedecem aos limites, ao som da sua palavra ouve luz, ouve tudo, porque Ele é poderoso. Ana, na sua oração de 1 Samuel capítulo 2, ela diz que as colunas da terra estão nas mãos de Deus. O governo de todas as coisas está nas mãos de Deus. Nada há o que Deus não possa fazer, irmãos. Você que entrou aqui hoje, saia daqui com esta palavra no teu coração, acreditando que Deus está contigo. Não é porque eu estou falando, mas é porque Deus te ama, como foi cantado aqui. Apesar de nós mesmos, de todas as nossas falhas, Ele nos escolheu e Ele nos amou. E essa é a razão de nós acreditarmos nele. Mateus capítulo 9, verso 9 diz que passando Jesus pela coleteria, viu um homem assentado por nome de Levi e disse: segue-me. E ele imediatamente se levantou e o seguiu. A tradição judaica dizia que eram 120 coletores de um lado, 120 do outro, 240 homens. Deus passou, viu um. Irmãos, nós somos indivíduos para Deus, escolhidos por Ele individualmente. Você não é produto de acaso, teoria de evolução. Você foi escolhido por Deus, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para mim e para você. E tudo aquilo que muitas das vezes a vida, irmãos, oferece para nós, não pode nos impedir de acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua. Você crê nisso? Porque Caleb acreditou na promessa de Deus. Acreditar é essencial para receber aquilo que Deus prometeu, porque na nossa caminhada situações tentam roubar a minha e a tua fé. As lutas vêm para tirar de nós aquilo que Deus quer, irmãos, nos dar. Amém? Mas nós temos um compromisso com Deus. Nós estamos diante de um homem que 45 anos depois ainda está com o seu coração crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? E o verso de número 11, eu vejo um homem que não mede esforço para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus promete coisas para mim e para você, mas disposição para fazer aquilo que Deus quer de nós é essencial para que Deus cumpra, irmãos, na minha e na tua vida. Tem coisas que Deus vai cumprir, é fato. Deus promete e cumpre. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de nada. Mas tem coisas que Deus promete, que Ele espera de nós alguma atitude, Ele espera de nós alguma ação. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Caleb dizendo a Josué no verso 11: ei Josué, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, ainda é agora para o combate, tanto para sair ao combate como para voltar dele. Caleb é alguém, irmãos, que tem disposição para fazer a obra de Deus. É alguém que não mede esforços para que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele prometeu. E se precisar, Ele está dizendo a Josué, se precisar lutar, os anaquins eram gigantes, que vão ascender lá de Golias, homens que tinham por estatura 3,5 metros, espadas gigantescas, e Ele está dizendo: Josué, se precisarem banhar a espada aí para a guerra, eu vou, porque uma coisa eu sei, Deus está comigo, e aquilo que Ele prometeu vai cumprir, porque a minha vitória não está na força do meu braço, e sim no poder do Deus que me chamou. Então ele vai dizer: eu preciso, porque ele poderia colocar inúmeras desculpas. Eu sou um senhor de 85 anos, vamos mandar os jovens ir para a guerra. Deus prometeu, é verdade, mas manda os jovens ir lá lutar. Depois, quando ganhar a guerra, a minha terra. Não, Josué, eu estou aqui, eu estou firme e forte, eu estou aqui em pé. Deus me deu saúde ainda, Deus me deu vida para fazer a obra dele. Enquanto houver disposição, eu estou aqui. Se precisar ir para a guerra, eu vou. Se precisar lutar, eu vou. Se precisar fazer, eu faço. Não devemos, irmãos, dar desculpas para fazer a obra de Deus, porque aquilo que Ele prometeu para mim e para você está diretamente ligado de como nós entendemos o que é a obra de Deus para nós. Nós estamos vivendo dias, irmãos, olha aí,
onde as pessoas têm colocado impedimentos e barreiras para fazer a obra de Deus. É ou não é? Sim ou não? Muitas pessoas, tudo que vai fazer para Deus tem dificuldade, tem impedimento, mas nós estamos diante de um texto de um homem de 85 anos, que ele diz: Josué, eu estou pronto para guerrear. Sabe, a promessa de Deus na minha e na tua vida, sabe, irmãos, está ligada à tua disposição em fazer a vontade de Deus. Porque tem gente que põe barreiras e põe... Essa pandemia revelou muitas coisas. É ou não é, irmãos? Eu, como pastor, eu trabalhava lá no centro de Três Pontas, e a igreja vazia, e muitos irmãos mandavam mensagem: pastor, nós não vamos por causa da pandemia. Mas eu lá no centro de Três Pontas via filas quilométricas no Banco Itaú para sacar o dinheiro da aposentadoria. Não tinha pandemia, supermercado lotado, não tinha, os mesmos irmãos que não congregavam. Irmãos, isso é indisposição. Eu não estou falando que nós não devemos nos cuidar, não devemos vigiar, mas não devemos, irmãos, colocar, sabe, barreiras para fazer aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Ele colocou em nosso coração, porque Deus é Senhor da minha e da tua vida. E Ele é o dono de tudo, então nós devemos estar dispostos, como Caleb, para fazer a sua vontade e receber a obra de Deus, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele nos manda fazer, amém, irmãos? Outra coisa, por que Caleb tinha essa convicção? Eu quero encerrar aqui essa mensagem. Por que ele tinha essa convicção? Ele era um senhor de 85 anos, é claro que ele não tinha a mesma disposição que ele tinha 45 anos atrás. Não física, mas mentalmente e emocionalmente sim. Mas quando eu olho para o verso de número 12, a última parte do versículo, Caleb diz a Josué: Josué, eu vou lá, porque naquele dia o Senhor falou ao meu respeito. E o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como Ele prometeu. É alguém que tem a certeza de que o cumprimento da promessa não depende da minha capacidade humana. O cumprimento da promessa não depende dos meus recursos, depende da minha perseverança, depende da minha fé, depende da forma como eu me posiciono com Deus, é verdade, mas depende muito mais da soberana mão de Deus, do poder de Deus. Quando nós agradamos a Deus, quando estamos no caminho de Deus, pode acontecer o que for, como disse Caleb, mas Deus cumprirá tudo o que Ele prometeu na minha e na tua vida. Se precisar ir, eu vou. Por quê? Porque eu tenho força e vigor? Não, porque Deus é comigo. Se precisar derrubar, Deus derruba. Se precisar levantar, Ele levanta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? E eu quero encerrar, pastor, 1 minuto só. Se o pastor quiser vir aqui, já para encerrar. Eu estava me lembrando quando eu estava preparando essa mensagem. Alguns anos atrás, eu congregava na Igreja Brasil para Cristo, Jardim Robruco, pastor Ronaldo. E uma quarta-feira eu tive um sonho. Eu sonhei com aquela passagem de Davi chamando o povo para ofertar para a construção do templo. E no final, foi um sonho, tá, irmãos? No final do sonho, Deus falava assim: assim será na tua vida. Isso foi uma quarta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, o pastor Ronaldo veio a mim. Congregava com ele há 10 anos, eu e minha família. E ele disse: pastor Daniel, pastor Walter tem uma igreja lá num bairro chamado Inácio Monteiro. E a gente está disposto a fechar a igreja antes de fazer mais uma tentativa. Na hora Deus falou ao meu coração: lembra do sonho? Eu sou contigo. Eu vou cumprir, porque aquele povo é meu, aquela igreja é minha. Para resumir a história, irmãos, nós chegamos lá com 3 meses de aluguel atrasado. Pastor, um dia foi um baterista lá, eu não conhecia, mas eu olhei para a cara dele e ele falou: pastor, deixa eu tocar. Eu falei: toca. Ele tocou na igreja. Quando acabou o culto, ele falou: pastor, como que está a igreja financeiramente? Eu estava orando aqui, Deus falou no meu coração: ajuda eles. E eu falei: nós estamos com 3 meses de aluguel atrasado. Ele falou: pastor, eu vou pagar o aluguel. Esse homem era baterista da Aline Barros, pastor. Foi para lá na periferia de Guaianazes. Sabe-se lá Deus fazer o quê? Sabe o quê? Porque Deus queria cumprir a sua promessa na vida daquela igreja. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Resumindo a história, a igreja está lá, já fazem mais de 15 anos. O templo é próprio, a construção foi feita. Por quê?
Porque Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete na minha e na tua vida. Saia daqui com o teu coração, irmãos, em Deus, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se você crê nesta palavra, aplaude e exalte o nome do Senhor.